E para você atravessar todo esse mar de incerteza, qual é o conselho que você dá para o nosso público? Eu não sei a conexão que a gente tá, mas ele tá seguindo o meu roteiro. Não! Ele tá assim. Visualmente falando, nós estamos atravessando um oceano, Pacífico, Atlântico, que tem nome. Mas, na verdade, nós estamos atravessando a nossa mente. Todos nós, no barco, sabemos que a grande oceano é a nossa mente. Já atravessou oceanos em barcos abertos, enfrentou ventos de 100 quilômetros, frio de menos 20 graus, solidão de semanas em mar aberto. Do empresário da noite paulistana ao aventureiro dos mares, Beto Pandiani é a prova de que sempre é possível mudar de rota. Hoje, não vamos falar só de mares e veleiros. Vamos falar de como atravessar tempos difíceis, da reinvenção e de como encontrar propósito quando tudo parece incerto. O nosso convidado é escritor, palestrante, um dos maiores aventureiros do Brasil. Bem-vindo, Beto Pandiani. Muito obrigado. Grande Obrigado, Beto, nós. grande literalmente, né? Verdade. Quantos metros, Beto? Metros, quase, 2, né? 2 metros, cara. Imagina esse cara num veleiro sozinho ali, um veleiro pequeno. Não tem Com seus cabine, é uma vantagem, né? Ele estava contando pra gente nos bastidores que ele até cresceu. Verdade, essa história verdade. é demais. Deixa para depois, sem Não, spoiler. Sensacional, sem spoiler. A gente já vai entrar nesse assunto. Mas, Beto, você é um cara que tinha uma carreira sólida na noite paulistana. Poxa, eu tive o prazer de conhecer alguns lugares que você fundou, que você tocou. Moses também. Então, Sim. cara, foram lugares icônicos, né? O que te fez, né? Em 1999, você resolveu largar tudo e apostou em algo que, embora você já fosse um velejador, né? Mas para quem está ao seu redor parece loucura você largar tudo e falar, bom, vou velejar. Como é que é essa história? Na época eu ouvi exatamente isso da minha família, da minha mãe, dos amigos próximos, né? Porque foi assim, eu larguei a noite 2 vezes. A primeira em 93, eu havia inaugurado Singapura, o Aeroanta e o Olivia. Aí em 93 eu saí da noite para fazer Miami e Ilhabela, que foi a primeira viagem, uma viagem longa. Para quem está nos ouvindo, foi uma viagem num Hobbycat, que é um catamaranzinho sem cabine, um barco bem rústico assim. E foi uma viagem que durou 289 dias. Né? E essa viagem foi transformadora pelo fato de eu ter ficado tanto tempo num barco pequeno, parava nas praias para dormir, assim, mas com absolutamente quase nada. Eu não tinha nada, vamos dizer, pessoal, além de 3 camisetas, 3 bermudas, uma jaqueta, uma sandália. E passei 1 ano só com isso, não comprei nada e foi o ano mais feliz da minha vida. Então, voltei para São Paulo, assim, muito diferente do que eu havia saído. E dessa experiência surgiu um slogan, né? Viagem leve, viagem longe, né? Porque a gente viaja com quase nada, né? E isso já é um direcionamento para a sua vida, para você dar mais valor às experiências do que propriamente ter coisas, né? Perfeito. E o outro aprendizado foi, assim, ao longo dos 10 meses, né, essa viagem improvável de dar certo, quando terminamos a viagem em Ilhabela, né, teve uma festa, todo mundo esperando a gente, no dia seguinte eu desmontei o barco, tinha que voltar para São Paulo, para voltar para minha casa em São Paulo, e foi um choque chegar em São Paulo e ver minha casa cheia de coisas, assim, que eu já nem lembrava que eu tinha tanta coisa, né? E eu falava, mas para que eu acumulo tanta coisa, né? 3 bicicletas, coisas assim, totalmente desnecessárias, né? E como esse ano no barco, né, foi um ano espartano, vamos dizer assim, onde a gente tinha poucos recursos no barco, a água era muito pouca água, tinha que tomar cuidado para não ficar sem água. Nossa comida era liofilizada, desidratada, então a gente tinha um esquema
com a DHL de pegar a comida em vários pontos no Caribe inicialmente. Então, o barco, como é muito pequeno, a gente não tinha como levar coisas pesadas. Por exemplo, fruta pesa muito. Então, você parava num lugar e falava, vamos comprar uma maçã, uma mexerica, sei lá. Você comprava 3 maçãs para cada um, com 3 laranjas para cada um, e pronto, porque se comprasse 2, não dava para levar uma caixa de laranja no barco. E acabava, obviamente, depois de um dia, 2. E você comia aquela maçã até o cabinho acabar, sabe? Você não sabia quando você ia comprar uma maçã novamente, né? A mesma coisa energia. Na época a gente tinha que parar num lugar, carregar as câmeras, né? Tudo que a gente precisava carregar na tomada de algum lugar, de um clube, da casa de alguém. Então você não tem água em abundância, você não tem alimentos em abundância, você não tem energia em abundância. Você não tem nada além das coisas que você necessita para viver. Não é coisas que você compra sem precisar. Tudo que a gente tinha lá era necessário. Recursos. Exatamente. E o interessante é que nós saímos de Miami em 2 catamarãs, 4 velejadores, e foi aquele dilema nessa. A gente passou 45 dias em Miami, gastamos acho que $60 mil em equipamentos. O que você leva para uma viagem dessa? A gente ficou comprando. Quando chegou no Yacht Club de Miami, estava lá os 2 barcos no gramado montado, a gente viu que não cabia tudo que a gente comprou. Já começou o primeiro exercício de desapego ou de gestão de recursos, né? Priorizar. E eu me lembro, nós saímos de Miami, cada barco tinha 125 quilos de carga. 10 meses depois, nós chegamos em Ilhabela, nós conseguimos, ao longo do caminho, entender que muitas coisas não eram necessárias. Nós tiramos 105 quilos. É quase 50%. Então, esse foi o primeiro aprendizado de você priorizar recursos. Foi um aprendizado de saber o que é necessário numa viagem como essa. O barco quebrou muito, porque, obviamente, não é um barco feito para fazer isso, é um barco para velejar em águas abrigadas, Ilhabela, Represa, Ubatuba, não para fazer uma viagem oceânica, né? Então, o barco... Para tangibilizar quem está assistindo, a gente fala muito em pés, né? Então, é um barco de 7 metros, pés. 21 pés, 7 metros. 7 metros. Vamos dizer, e a área de convivência é 4 metros quadrados. 4 metros quadrados, sem cabine. Sem cabine. Sem cabine. Então você dorme no saco de dormir. O Hobbycat, para quem não tem entendimento náutico, ele é 2 bananinhas. 2 cascos, né? 2 cascos. Uma lona. Uma lona, ok? E as velas. E as velas. Então, assim, você pega um Hobbycat para você andar na praia 1 quilômetro, você já pega onda no mar e você já volta. Só para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui. 289 dias. Mar aberto, né? O Caribe você veleja. Mar aberto, ok? Então eu estou aqui curtindo cada milímetro dessas informações. Então, as primeiras experiências de velejar à noite foi nessa primeira viagem no Caribe, porque qual que é a estratégia inicial? Quando a gente pensou nessa viagem, o Marcos e eu, o Marcos Usbacher, a gente abriu um mapa, uma carta, né? E Miami para Venezuela é um colar de pérolas, vamos dizer, uma porção de pontos que são as ilhas do Caribe e das Antilhas. E a gente falou assim, bom, a gente, se sair de Miami, tem uma ilha a 50 milhas, aproximadamente 80 quilômetros, que chama Bimini, dá para chegar lá em 8, 9 horas, tá? A gente dorme lá. Aí no outro dia a gente sai e vai para uma outra ilha chamada Andrews. Depois tem uma outra ilha, um banco de coral, depois tem Nassau. Aí a gente foi fazendo as contas e vimos que tinham 4 travessias complicadas de 200 milhas, assim, que se tivesse vento contra, eventualmente a gente ia passar 3 dias no mar, ia ter que velejar dia e noite sem parar, e isso aconteceu. Não foram 3 dias, mas foram 48 horas, 2 vezes. E mar grande, né? O Caribe é uma região que o mar é muito grande. A gente pensa que a gente vê aquelas ilhas paradisíacas, mas é um lugar que venta bastante. Então, 2 barcos por quê? Segurança. Se um mastro tiver uma quebra, o outro pode ajudar. E já aconteceu. 3 vezes caiu o mastro do barco, né? De um dos barcos. 3 vezes quebrou a travessa principal que conectava os cascos. E quebrou milhões de coisas assim.
E esse foi um outro aprendizado, porque a viagem seguinte, né, que aconteceu uns anos depois, que era bem mais, vamos dizer, perigosa, né, do ponto de vista geográfico, né, a gente passou por baixo da América do Sul, a gente já sabia o que o barco precisava ser reforçado, preparar melhor o barco. Então a gente já não era marinheiro de primeira viagem. E também a gente já sabia o que era importante levar. E também uma coisa interessante das 8 viagens que eu fiz, a tecnologia ela foi evoluindo, isso foi nos ajudando a ter mais segurança. Mas para vocês terem uma ideia, essa viagem Miami-Ilhabela, ela tem um roteiro sui generis, porque a gente fez 100 dias de Caribe, e quando nós chegamos na Venezuela, ao invés de contornarmos as Guianas e entrarmos no Brasil pelo Oiapoque, nós entramos no Rio Orinoco, então os barcos se transformaram, a gente colocou um motorzinho de polpa em cada um dos mastros a gente tirou o mastro, colocou de lado, colocou uma tenda, uma barraca fixa, e subimos o Rio Orinoco, 1.800 quilômetros, que é o maior rio venezuelano, tão grande quanto o Rio Negro, e pouca gente sabe até hoje que você consegue navegar da Venezuela até Belém por rios. Nossa. Porque tem um canal que chama Caciquiare, que conecta a Venezuela com a bacia do Orinoco com a bacia brasileira do Amazonas. Então, a gente passou por 320 quilômetros desse canal, saímos na fronteira tríplice Brasil, Colômbia e Venezuela, descemos o Rio Negro inteiro até Manaus, e depois o Amazonas inteiro até Belém, e aí saímos no mar, e aí viemos descendo a costa. Então, por isso que a viagem também durou. Que sensacional. E essa parte da floresta, Impressionante isso. Ela foi, praticamente fomos os primeiros a fazer isso, né? E esse roteiro foi inspirado pelo Humboldt, que foi um grande naturalista alemão, que em 1800 explorou a América do Sul, e não foi ele que descobriu esse caminho, mas ele deixou esse caminho conhecido, porque ele fez essa passagem pelo Caciquiare. E foi curioso, porque na época, 93 foi o ano que a gente estava planejando a viagem, e o Amir Klink, nós somos amigos desde moleque, o Amir deu a ideia desse roteiro, essa parte fluvial. E aí ele tinha uma National Geographic lá no escritório dele, emprestou para a gente, uma National de 1961, se eu não me engano, e a partir de um texto de uma revista e um livro que foi escrito 200 anos antes, 200. Um mapa de Atlas, a gente se enfiou na floresta e passamos 75 dias para andar 5.500 quilômetros, corredeiras e tudo que você pode imaginar. Subimos o Pico da Neblina, paramos a viagem para fazer uma expedição à parte, né, que foi chegar no ponto mais alto do Brasil, né, que é distante, né, de onde a gente estava. Enfim, foi uma viagem, assim, eu diria épica, né, e tem um livro sobre essa viagem, né, para quem também está nos assistindo, se entrar no meu canal do YouTube, Beto Pandiani, vai conseguir ver as imagens de tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Mas isso foi em 93? 4. O planejamento foi em 93, foi um ano de planejamento, aí em 94 fizemos a viagem. Em 95 a gente estava fazendo um livro para essa viagem, um vídeo, mas veio uma crise danada no Brasil, os patrocinadores cortaram o patrocínio e eu voltei para a noite. Aí fiquei sócio do João Paulo, a gente fez o Mr. Fish, depois o Clube Base e depois o Lounge. E aí em 99 eu definitivamente saí desse segmento. Foi lá que virou a chave. 99 foi o ano que você falou, puta. Na verdade virou a chave em 93, né? Certo. Eu voltei por necessidade e Aí aconteceu uma coisa interessante. A segunda viagem, que foi Puerto Montt, no Chile, né? Descemos o Pacífico todo, passamos por baixo da América do Sul, Cabo Horn, né, o ponto mais austral do nosso continente, e depois subimos a Patagônia Argentina até o Rio. Durou 170 dias. Essa viagem, ela nasceu quase que por um encanto. Eu estava morando no Itaim, mudei de endereço no próprio Itaim para um prédio ao lado de onde eu morava, e na semana que eu mudei, não me lembro exatamente o dia, eu tive um sonho muito real, de que eu estava saindo de Porto Montt, de Hobbit Cat, indo para o Rio de Janeiro. Bom,
eu acordei, a sensação é que eu tinha feito a viagem à noite, né? E aí eu falei, puxa, esse é um roteiro interessante. À noite, quando eu voltei para casa e eu estava entrando na garagem, eu morava alguns dias no prédio, eu descobri que o meu prédio chamava de Edifício Porto Montt. Meu Deus. Aí eu falei, não é possível, né? Isso não pode ser uma coincidência. Um dia depois, eu recebi um telefonema de uns amigos velejadores que estavam num barco grande em Porto Montt, e eles falaram, Beto, a gente está aqui em Porto Montt, lembramos de você, nós estamos descendo os canais chilenos para Punta Arenas, e sobrou uma vaga e a gente está te convidando. Só que eu estava, naquela época, envolvido na obra do Base, trabalhando feito um louco com o Mr. Fish, não tinha como sair de lá. E aí foi o Pedro, um amigo meu, eu falei, Pedro, aconteceu isso. Você conseguiria trazer para mim os guias náuticos do Chile, da Argentina, da Patagônia, e eu pago você na volta? Ele trouxe, depois de 4 meses ele apareceu lá no Mr. Fish, e eu silenciosamente comecei, sem contar para ninguém, a trabalhar na ideia de uma hora sair da noite novamente para fazer essa viagem, que nós chamamos de Rota Austral, né? A primeira foi a Entre Trópicos, porque Miami está no Trópico de Câncer e Ilhabela, Ubatuba é Trópico de Capricórnio, né? Então a segunda foi a Rota Austral e foi uma viagem de 170 dias, novamente 2 barcos. Nós tínhamos um carro de apoio para os equipamentos, peças sobressalentes, para a Patagônia é um lugar bastante ermo, né? Então a logística de abastecimento, de comida, né? O barco não tem mais do que 7 dias, 8, 10 dias talvez, de autonomia. E a água no Chile tinha muita água na costa chilena, porque tem muito rio, mas na Patagônia Argentina não, tem o deserto da Patagônia, né? E foi uma viagem dura, muito fria, foi a viagem, eu já velejava há muitos anos, e eu considero, essa viagem nós terminamos no Rio de Janeiro no Boat Show, a abertura do Boat Show de 2001 foi a nossa chegada dia 21 de abril. Que bárbaro. Sensacional. E eu considero, assim, eu pessoalmente, que eu aprendi a velejar depois dessa viagem. Porque a gente fala que a Patagônia, para quem já foi, venta muito. Mas venta, a gente fala que é o lugar que passa vaca voando, né? E um barco sem cabine, dobrar o Cabo Horn, né, o ponto mais austral. Cabo Horn não é uma viagem para qualquer um, né? Nunca ninguém fez isso, na verdade, né? Nunca ninguém nem repetiu essa viagem. E tem 90 naufrágios de navios na região. Então, quando a gente lançou esse projeto, inclusive, todo mundo desacreditou, achou que era uma falta era uma grande irresponsabilidade fazer a viagem, mas 2001 a tecnologia já era diferente, nós já tínhamos internet via satélite no barco, então a gente tinha um combinado com a Marinha do Chile, todos os dias a gente mandava para ele a nossa posição e eles mandavam o prognóstico meteorológico. Então, com a informação, a gente sabia se a gente podia sair de uma praia ou não. Então, houve várias ocasiões que nós ficamos 4, 5 dias com o barco na praia, barraca em cima, quietinho, voando pedra, voando tudo, a gente lá esperando passar a tempestade. Então, teve até um diário de bordo, né, nesse trecho que eu escrevi que velejar é jogar xadrez com o vento, né? Você tem que dosar a ânsia de partir com a sabedoria de esperar. Sim. Então, não era uma viagem propriamente apenas de coragem, mas sim de estratégia. O fato de a gente estar num lugar frio demandava uma carga maior, porque as roupas pesam muito mais do que uma viagem tropical. Você come muito mais também, porque a gente tinha uma necessidade calórica em torno de 4.000, 5.000 calorias por dia. E na parte chilena, que foi o Pacífico, é muito molhado, chove muito no Chile, né? Que é a região que mais chove do mundo. Então, é muito úmido, porque a Cordilheira dos Andes segura, né, a umidade que vem do Pacífico. Então, dos 50 dias que a gente levou de Porto Montt ao Ushuaia, 45 foram com chuva em algum momento do dia. Então, lá embaixo, a água estava a 4 graus, temperatura às vezes nevava,
molhado, dormia. Assim, a gente cometeu um erro, por exemplo, a gente comprou saco de dormir com pena de ganso, que é errado. Tinha que ser pena sintética, porque quando ele ficava úmido, ele é difícil recuperar. Então, nossa, a gente dormia úmido à noite, acordava, tinha que desmontar a barraca na chuva, tudo molhado. Bom, depois que você vestia a roupa, tudo bem, porque a roupa é seca, né? Mas foi uma viagem que eu machuquei minha mão de frio, assim. Quando nós chegamos em Ushuaia, eu praticamente não sentia a minha mão. Formigava o tempo todo. Nós paramos 10 dias em Ushuaia para manter, porque era final do ano, tinha que fazer uma manutenção dos barcos e tal, e a gente foi para um hotel, né? Sai da barraca, pelo amor de Deus. E eu passava uma parte grande do meu dia sempre enfiando a mão na água quente para voltar à circulação, porque foi uma viagem pesada, né? Então, dos 170 dias de viagem, eu imagino que uns 120 foram no frio. Assim. Nossa. Uau. Então, 120 dias assim, dormindo em barraca, molhado, no frio, com vento forte, foi um teste assim altíssimo de resiliência, de atenção, né? Porque não é que você não sinta medo, você sente medo, lógico, uma tempestade é sempre algo muito intimidador no mar, ainda mais num barco tão pequeno. Mas com o tempo você vai vendo que existe um medo que é muito saudável, que é aquele medo que te mantém atento, que é teu instinto de sobrevivência. Que fez o ser humano chegar até aqui. Exatamente. Agora tem um medo que não ajuda em nada, ao contrário, que é a fantasia, o trauma, que você tem algum registro errado e tal, que te desconecta. Esse medo não pode tomar conta, porque o nosso processo de decisão nessas viagens, imagina que uma viagem de 170 dias, você toma por dia no mínimo 4 decisões. Sim. Se alguma decisão for errada, pode ser o fim da viagem. Então é uma pressão muito grande de você acertar todas as decisões, ainda mais sob pressão. Inclusive isso é tema de palestra. E com o tempo você vai percebendo que existe a tua intuição, ela tem um alto índice de acerto se você está conectado com o foco, com a determinação. Se você deixar a tua mente escapar para o medo, você desconecta da intuição e você vai tomar atitudes erradas e vai tomar decisões erradas, como já tomamos. Então, é um exercício de atenção plena, isso é uma coisa interessante, porque você, sei lá, a gente está aqui conversando, tudo bem, mas você sai daqui, você olha o telefone, não sei o quê, coisas que você lê. Quando você está na natureza, num barco desse, no mar, você não pensa em outra coisa a não ser velejar. Você não pensa nada que seja a execução do que você planejou. Você não pensa nada que não seja... No final do dia eu quero chegar numa praia seguro, quero montar minha barraca, esquentar a nossa comida, ficar quentinho, escrever meu diário de bordo e dormir. E isso foi também um aprendizado interessante. Esse aprendizado se conecta com a primeira viagem, né? Porque você sente que aquilo que você comeu tem um efeito bárbaro dentro de você do ponto de vista de energia. Porque nessa viagem a gente tomava um bom café da manhã, depois velejava, sei lá, 8, 10 horas comendo barra, essas coisas, né? Quando parava o barco na praia, né, que tinha que puxar o barco para cima, monta a barraca, não sei o quê, eu já punha água para esquentar e eu já tirava uma mala que tinha salame, manteiga e pão, que era para a gente começar, a gente estava assim, mordendo tudo, sabe? A gente comia uma barra de manteiga a cada 2 dias. Uau. E isso vai embora. Era um salame, eu e o Santiago, meu companheiro de barco, era um salame a cada 2 dias. E fora tudo que a gente comia de leofilizado e coisas assim. Então, você percebe assim que a alimentação ela tem um valor e ela tem um propósito. Quando você está na cidade, numa vida, vamos dizer assim, urbana, você muitas vezes come sem estar com fome,
você come sem precisar, você gasta água sem precisar, você gasta energia sem precisar. Nós somos seres perdulários. Nós, né? Olha, eu preciso fazer um parênteses aqui. Vai falar. Preciso fazer um parênteses. Eu estou olhando o Beto aqui, eu já li alguns livros dele, acompanhei sempre a carreira do Beto, mas ele está falando, pessoal, ele está com lágrimas nos olhos. Eu estou aqui do lado dele. E ele está falando... Brilho nos olhos. Brilho nos olhos, vivenciando essa cena. Eu estou como se eu estivesse no barco aqui, do lado dele, que eu amo o barco, amo essa conversa. E assim, é impressionante, porque ele deu uma aula de gestão empresarial. Para quem é gestor, para quem é líder e tem que tomar as decisões diariamente, fazer projeção de metas, fazer projeção de chegada. Eu estou aqui curtindo demais, entendeu? Eu estou gostando muito nessa coisa do saber lidar com recursos. Que aí já não é mais o empresário e nem o líder, é o empreendedor, é o cara que está começando. Exatamente. Tem uma diferença muito grande Sim, do cara sim. que já está grande, Sim. o empreendedor que ele está sempre segurando os recursos, usando na hora certa, dando valor, né, o que você falou, do valor energético da comida. A gente come comida hoje porque a gente não sabe o que é. Não. Você sabe que é normal, né, você ver pessoas mais antigas, os europeus, judeus, pessoas que vieram de tempos de guerra. Que passaram tempos, né, Passaram difíceis. tempos difíceis, né? Então é normal você chegar na casa de uma tia, de uma avó, ela perguntar quantos cafés você vai tomar. Mas não é porque ela é mão de vaca, né? Não é, só para não desperdiçar. Porque ela vai lá fazer o café, você vai tomar um, dois, então eu vou fazer 3. Não precisa fazer 5. E acho que essa foi acho que é o grande ensinamento que você está trazendo aqui, pelo menos na minha ótica, é essa coisa do otimizar recursos. Porque a gente fala hoje em mudanças climáticas, meio plástico, lixo, não sei o quê, mas, na verdade, o que realmente agride a natureza é o consumo desnecessário, né? Então, você imaginou se todo mundo tivesse recursos no mundo, né? Porque não são todas as pessoas que têm, o que nós produziríamos de lixo, né? Sim. E você vê quanto uma camisa ser feita são 1000 litros d'água, e assim vai. Não tenho nenhum discurso desse de falar que as pessoas não precisam ter nada, não comprar nada, não é isso. Mas tem um consumo consciente, né? Você falar, poxa, mas para que eu preciso, né? Porque muitas vezes a compra é impulso, né? Não é necessidade. E o nosso barco, ele nos ensina o contrário, até porque eu optei por um barco sem cabine, não é um barco oceânico que você tem uma casa, por exemplo, um motorhome, você tem um quarto, banheiro, cozinha, você pode levar água à vontade, mantimento. E não é fácil mesmo assim, né? Você atravessar um continente, mesmo que seja um barco desse. Mas é um ônibus, né? Perto do nosso barco é um ônibus, né? A gente não. Então, nesse sentido, né? E você tem ainda a questão da sua vida, né? Não é que a gente pense em morrer, a gente pensa em viver. Viver. É o contrário. Sobreviver todo dia. Viver. O foco é esse. Por exemplo, olha que coisa interessante, que parece até uma questão semântica, mas não é apenas semântica. Quando você passa, vou fazer um projeto, como foi agora o Rota Polar que nós fizemos em 2022, a gente ficou, o Igor e eu, 4 anos pensando nessa viagem, estudando, planejando. O planejamento a primeira coisa que você pensa é a estratégia, né? Então você fala assim, como vai ser? Vai ser um barco sozinho, vão ser 2, vai ter um barco de apoio, que serviço meteorológico, né? Que se quebrar, o que a gente faz? Essas são as estratégias que a gente vai usar. Depois você vai montar o planejamento de como você vai executar a viagem, né? E depois você vai executar a viagem. Antes do barco partir, é o tempo de ter dúvida, é o tempo de questionar. Então, nós vamos levar esses 2 sinalizadores, se quebrar, que recursos a gente vai ter, se a gente precisar de um socorro, a parte médica, a gente faz preparação médica, os kits são super complexos, tal. Tudo que a gente vai precisar, para cada viagem muda o kit e tal, de primeiros socorros. E aí, você às vezes acorda de noite e fala, nossa, não pensei nisso, né? Deixa eu mandar um e-mail para o Igor mora
num veleiro mais ao sul de Ushuaia, em Porto Williams, né? Então a gente conversa, e aí é o tempo da dúvida. Mas no dia que você coloca o barco na água para sair, você não pode ter mais a dúvida. Ela pode até surgir uma dúvida na viagem e numa situação, mas você não pode ter dúvida. Você só pode trabalhar com a premissa de que mais do que você fez, ninguém poderia fazer. Alguém pode fazer tão bem quanto você, ninguém pode fazer melhor. Então a gente tem assim uma exigência pessoal de fazer um projeto de excelência. A gente pensou tudo, não tem assim... se surgir um acidente, a gente já vai executar o que a gente sabe, a gente não vai pensar, o que nós vamos fazer aqui, entendeu? Isso já aconteceu, e isso dá uma tranquilidade, porque na hora que acontece uma quebra, algum acidente assim, você não entra em pânico, você foca na execução daquilo que você já pensou. Perfeito. Porque se você não faz a lição de casa, vamos fazer uma comparação bem que todo mundo já viveu aqui. Você tem uma prova na escola, você não estudou. Puta, você vai inseguro. E aí, certamente vai cair aquilo que você não estudou. Ou vai dar o branco, o famoso branco. E o que é o branco? Porque você já não estudou, você está inseguro, você já vai, né? Você entrou em pânico, sei lá, você deu branco. Né? Agora, não pode dar branco na sua viagem. A gente tem que... estamos falando de vida, né? Fazer a lição de casa. Fazer a lição de casa. Literalmente. Lição, tem que fazer. Então, e hoje, né, as últimas viagens, o Igor e eu somos dois companheiros quase perfeitos. O Igor é francês, né? A gente tem uma parceria incrível. E ele é um cara super completo, ele é engenheiro, mecânico, matemático, nasceu num veleiro, o pai dele construiu o veleiro, ele viveu no veleiro a vida toda, então ele tem um conhecimento náutico muito maior que o meu, até especificamente falando em construção, na parte elétrica, eletrônica, né? E eu tenho outros atributos, mas no caso da nossa dupla, né, a gente fez o Atlântico, o Pacífico e o Ártico, ela funciona perfeitamente e justamente essa parte da segurança nós dois combinamos muito, porque nós dois somos muito conservadores. Não daria nunca certo, isso já aconteceu, onde você tem um que faz a mesma que é muito ousado e o outro é conservador. Não dá. Se são dois conformes? Dois conformes. Eu já fiz a tua leitura. Seriam os dois conformes, né? Matemático, estático, planejador, então, clareza. Então, por exemplo, vou dar uma situação que aconteceu na Patagônia na segunda viagem que eu estava contando. Nós estávamos na Terra do Fogo, tinha uma situação de mar pesado, um vento forte, mas o vento estava no sentido favorável, a gente estava atrasado no cronograma, e nós estávamos em 4, 2 barcos, 2 velejadores. E fizemos uma reunião na praia, vamos sair ou não vamos? 3 queriam sair, 1 não queria. Nós não saímos. Não é 3 contra 1. A posição mais conservadora sempre é a voz que prevalece. Então, essa inteligência de você criar e estabelecer, vamos dizer, regras de segurança máxima, onde jamais você vai poder colocar o teu colega numa situação de desconforto, porque você fala, não, mas eu sou o chefe da equipe, sei lá, qualquer idiotice que você possa falar. Nunca. Né? Você não pode botar uma pessoa que está se sentindo insegura numa situação errada. Então, são vários assim, procedimentos de segurança que a gente adotou. Por exemplo, à noite, com o mar mais pesado, cinto de segurança, nunca está solto, porque você cai no mar à noite, esquece. Ainda mais no rock. Não vê, você não enxerga, vai embora, vai ficar. Como voltar, nem parar, nem voltar. Com mau tempo você não volta, né? Tudo bem, a gente usa colete salva-vida, usa luz estroboscópica, usa o localizador, mas não pode cair, tem que usar o cinto. Então, já aconteceu, né? Nessa última viagem, a gente pegou uma tempestade no Ártico à noite, uma situação... E quando o vento forte começou a soprar, a gente começou a descer jacaré no escuro, assim, o barco descendo onda, eu e o Igor,
e ele se conectou com o cinto de segurança e eu não achei o meu cinto de segurança no escuro. E aí não tinha como parar o barco, e aí eu fiquei sentado dentro do barco, segurando no leme, num cabo, e não fiquei fora do barco, vamos dizer assim. Mas foi a única vez na minha vida que eu não usei um cinto de segurança numa situação de emergência. Mas foi enfim, uma ocasião muito peculiar de acontecer uma coisa única, assim, de entrar muito vento e a gente não está tão preparado, assim. O Igor e eu temos muitas histórias boas, como o Duncan e eu, que fizemos 3 viagens também, um sul-africano. Ele fez 75% da primeira viagem, nós fizemos Antártica juntos, e depois fizemos Miami e Nova York numa competição que a gente a regata mais longa do mundo, que chama Atlantic 1000. Legal. Nós velejamos juntos e competimos com 15 barcos americanos. E também tivemos uma experiência muito boa juntos, porque o Duncan é um cara durão, assim, sabe? E um cara muito bom também. E tanto com o Duncan, tanto com o Igor, a gente tem recordes, nós nunca discutimos. E isso é realmente raro, né? Você passar meses com uma pessoa num barco e nunca ter... Sim. Também, o Felipe Whittaker também, a gente fez Nova York e Groenlândia, também tivemos um relacionamento muito bom. A primeira viagem foi diferente, né? Foram 19 pessoas que rodaram, né? Eu fui o único que fez a viagem inteira. Então, o Marcos fez uma grande parte da viagem, o Given Smith, fotógrafo também. Mas, no final, as 8 viagens, eu tive muitos aprendizados de relacionamento, e não só com os meus amigos, mas como me relacionar comigo, né? Esse foi o maior aprendizado, porque você abriu aqui a nossa conversa falando sobre solidão, né? E eu te digo que eu nunca me senti só. Nunca. Em nenhum momento. Já me senti só em São Paulo, mas no mar nunca. O mar, eu trocaria a palavra solidão por solitude, que é uma plenitude com você, né? E tudo bem, nós estamos em 2, né? Mas muitas vezes a gente está calado, ninguém quer conversar, porque você está no momento, às vezes, de observar lugares lindos, você está num momento quase que uma meditação ativa, ou você está entretido no leme, velejando, e você fica em silêncio. Isso acontece direto, muitas vezes fica horas quieto, assim. E a viagem passa a ser para dentro, né? Porque você não tem o estímulo que a gente tem aqui, né? Como eu estava falando. Não tem notícia, você não sabe se morreu o teu vizinho, se o gato do vizinho fez alguma coisa, você não está vendo o Jornal Nacional, você não tem notícia ruim, você não sabe nada do mundo, o mundo fica silencioso. E é interessante que as 8 vezes que eu passei por isso, todas as 8 vezes eu tive o mesmo sentimento, de que eu consigo enxergar o mundo com mais precisão quando eu estou fora dele, sem saber uma notícia. E aqui a gente tem essa falsa ideia de que a gente precisa se informar para a gente saber o que está acontecendo. Mas essa informação ela é completamente desnecessária. Irrelevante. Ela é relevante porque ela só atrapalha a tua capacidade de reflexão e de se perceber no mundo. Porque aqui a gente está... Vamos pensar que nossa mente é um HD. Quantas informações por dia você coloca para dentro desse HD? Vamos dizer que o nosso HD já está dando o pau, porque ele já está cheio. Só que você tem uma outra coisa no computador que é o processador. Porque se você não tiver o processador, não adianta a informação. Porque você precisa fazer essa... Processar. Processar para virar algo que você usa.
Só que nós não temos a capacidade de processar essa quantidade de informação. Então, para que ela serve? Para nada. Simplesmente para nos distrair. E a gente perdeu o foco da nossa vida. Bom, eu diria que... Dopamina. Exatamente. Eu diria que, acho que o objetivo de qualquer ser humano nesse planeta é ser feliz. Só que as pessoas esqueceram de ser felizes, né? Porque tudo que está sendo feito é o contrário, né? Ninguém consegue ser feliz lendo mais jornal, lendo mais TV, ficando no celular, falando com 200 mil pessoas por dia. Ninguém... Eu tenho a sensação que as pessoas estão tentando não serem felizes. Não serem felizes. Infeliz. Eu não consigo ser feliz, eu estou tentando não ser infeliz. É verdade, tem razão. A vida, como Sim, você... E é verdade. Eu acho que você só enxerga isso nessa virada aí que você deu na tua vida. Quando você se isola, eu não estou... Veja bem, eu vou dar um exemplo, mas não estou me colocando nisso. Não é uma regra. Não é assim. Mas se você vê os avatares, né, espirituais, né, que buscaram a iluminação, Cristo, Buda, numa viagem, não foi? Que eles ficaram sozinhos. Sim. Eles foram fazer uma viagem, uma experiência transcendental, deles se isolarem do mundo para eles se conhecerem. Sim. Então, acho que para todos nós, a gente tem quantos amigos já fizeram o caminho de Santiago e voltaram diferente? Sim, é um momento que você se dá. Eu já até tenho um diário de bordo que eu escrevi que todo ser humano precisa de 3 coisas, pelo menos um período da vida dele: espaço, silêncio e tempo. Se você nunca teve na tua vida tempo, espaço e silêncio, você não teve nada. Você não teve nada. Cara, essa tua virada, vamos lá, você é um cara que veio da noite, do barulho, embora, pelo que você já me contou, não era um cara que, embora trabalhasse uma noite, não era um cara da noitada. Não me envolvia. Mas... Fui no inferno e não me queimei. Ótimo. Mas isso não foi só uma troca de profissão. Você trocou o teu mindset total, é isso? Sim. Você teve uma mudança muito drástica com isso? Ou você já era assim? Porque você me parece um cara muito zen. Os meus amigos me chamavam de anjo da noite, porque eu não bebia, não fumava, não cheirava, não fazia nada. Fui barman, eu não sabia nem o gosto das coisas que eu fazia. Era uma coisa louca, assim. Eu sempre tive uma coisa assim ligada à saúde, nunca gostei de dormir tarde. E, assim, o que também me impulsionou sair desse segmento era dormir à noite, dormir tarde, fumar cigarro dos outros, né? Porque na época todo mundo fumava nos lugares fechados, você acabava fumando passivamente. Então esse tipo de coisa me pegava. Eu falava, eu preciso ter uma vida mais saudável, né? Mas eu procuro olhar para a minha vida e para tudo que eu faço buscando coisas positivas e aprendizados. Assim. Eu não tenho o hábito de falar assim, essa época não foi legal, foi ruim. Não, foi boa. Por quê? Aprendi a lidar com um aspecto do ser humano um pouco sombrio. Você sabe que as pessoas, na noite, depois da meia-noite, todo mundo vira vampiro, né? Então as pessoas bebem, enlouquecem, você tem problema. E aí você enxerga, né, no ser humano um lado difícil de lidar, sabe? Então você é dono de uma casa noturna que, sei lá, entram 1000 pessoas por noite, chega uma hora é uma confusão, atrás da confusão. Você tem que resolver problema. E você não pode brigar com as pessoas, ao contrário, você tem que apaziguar. Então você vai desenvolvendo habilidades humanas de compreender. Não estou aqui para julgar as pessoas, estou aqui para resolver. Então eu fui para um lugar assim, nesse período que eu trabalhei, até por ser uma pessoa muito observadora, que eu precisava esse treinamento de observar o ser humano e me observar. Porque a gente tem uma facilidade muito grande para julgar e uma dificuldade muito grande de se enxergar. E com o tempo eu fui percebendo que muita coisa que eu via, muitas distorções de comportamento também podiam acontecer comigo, né? Só que você via de um jeito que você não gostava. Então isso foi bom para eu entender o quanto eu precisava me aprimorar, melhorar algum comportamento e aceitar as pessoas, principalmente com os seus vícios, com as suas questões, e às vezes estão lá
desopilando, né? A bebida à noite, o cara vai saber o que ele passou na vida dele, né? E me ensinou muito sobre logística. Porque o Aeroanta, por exemplo, era uma casa de show. Tinha restaurante, bar, show, bilheteria, segurança. Fazer aquele circo funcionar todas as noites, durante 7 anos, com show, não sei o quê, é logística. Pura. Sabe? Acaba a luz, quebra não sei o quê, vem o fiscal, é uma loucura. Então, quando eu comecei a pensar nas viagens, eu percebi que já tinha uma mente treinada para lidar com o caos, vamos dizer assim. Boa. Falar em caos, vamos pegar o caos agora. O que o mar te ensinou sobre resistir ao caos que ninguém imagina? Aliás, eu acho que o Aeroanta ensinou. A anta, né? A anta aquática. Na verdade, assim... Só fazendo um trocadilho, né? Pensa o seguinte, quando você sai para uma viagem dessa, você tem que ter clareza que você escolheu fazer aquele negócio. Então não tem nenhuma lógica você virar um Marte e ficar reclamando. Até porque, quando você veleja, você não tem como xingar a onda, culpar o vento, né? Sim. A natureza, ela é como ela é. Você tem que aceitar. A outra coisa interessante é que a natureza tem regras muito duras. A natureza não perdoa, ela é daquele jeito. A tempestade tem uma natureza, você não vai mudar a natureza dela. Só que, diferente da nossa sociedade, as regras são claras. Na nossa vida aqui, as regras não são muito claras, elas mudam, né, de pessoa para pessoa, né, a gente está agora vendo uma crise no judiciário brasileiro e tal. Então, o fato de você saber que você vai para um ambiente extremamente agressivo, duro, você se prepara. Então, a resiliência, ela é uma consequência de uma escolha que você fez, porque quando chegar lá no meio e você, sei lá, vai ter um impacto de pegar uma tempestade à noite, e, sei lá, 72 horas de tempestade, dia, noite, sem dormir 3 dias, vai ficar língua de fora, exausto, né? E você continua velejando, como que você vai entrar no vitimismo? Não dá. Não dá tempo. Você não tem com quem Não tem discutir, como. com quem negociar. E só que aí você entende, aí você olha a tua vida para trás e fala assim, puta, mas eu já fui vítima. Eu já fiz esse papel de vítima. Chega. Mas a vítima, ela tem um mecanismo, né? A pessoa que normalmente faz esse jogo do vitimismo é uma pessoa que julga e acusa. E a autoimagem dela não é bem clara. Exatamente. Então, isso tudo dá errado no barco. Não dá certo, Exato. porque se nós somos uma equipe e dependemos, né, você cuida da minha vida, eu cuido da tua, porque é assim que funciona no nosso barco, né, um cuida do outro, não tem como a gente acusar alguém de, você não fez isso aqui certo. Essa conversa não existe no barco. Isso aqui é interessante, né? Eu vou fazer um comentário meio polêmico, mas, cara... Você não é polêmico. Nem um pouco. Não, lógico nem um pouco. Mas, cara, olha que legal, né? Dentro do barco, isso vai para... Não, isso é conversa cara. Para a geração nova, meu amigo, dentro do barco não tem espaço para burnout. Não. E você vive atento, você tem que estar sempre atento, né? Por mais que você desligue, você está preocupado o tempo inteiro construindo as tarefas, até porque E o cara não tem burnout no barco. Mas é uma preparação, a gente está percebendo. Porque, ao contrário, assim, visualmente falando, nós estamos atravessando um oceano, Pacífico, Atlântico, que tem nome. Mas, na verdade, nós estamos atravessando a nossa mente. Sim. Todos nós, no barco, sabemos que a grande oceano é a nossa mente. Exato. E o oceano, você ainda consegue conhecer. A sua mente, você vai ser surpreendido muitas vezes porque você vai num território desconhecido. A mente da gente é um lugar muito desconhecido. Sim. Como é que você vai responder a uma situação de um mastro caindo no meio do nada? Você fala, não sei, nunca aconteceu isso. Como é que você vai treinar isso? Você não sabe. Então, esses, 30 anos que eu velejo expedições, fora as regatas, foram anos
que eu me deparei com um Beto desconhecido. Por outro lado, a coisa mais fantástica, e eu sempre escrevo sobre isso, porque é algo que eu acho que é importante as pessoas saberem disso, as tempestades revelam, elas nos revelam quem nós somos. Eu jamais imaginaria, e nós fomos para a Antártica, né? A terceira viagem foi o Ushuaia, a Antártica, um barco como o nosso cruzando o Drake, o pior mar do mundo, né? 800 quilômetros, 500 milhas, né? O Duncan e eu ficamos 84 horas mais ou menos sem dormir, velejando, com uma temperatura negativa, água de 0 graus, enfim. Quando que eu ia imaginar que eu ia conseguir fazer um negócio desse? Só que ali era uma questão de sobrevivência, não tinha como parar o barco. Não tinha opção. Não tinha opção. E aí você vai descobrir que dentro de você tem uma caixinha de ferramenta, que tem outra caixinha, e lá no fundo tem uma gavetinha que você abre e tem um recurso lá que você tinha, que ele só poderia ser usado numa situação dessa. E você não sabia. Você não sabia, né? E isso é interessante. Então, a natureza, assim, a tempestade, ela revela... Bom, tem esse ditado que já todo mundo sabe, bons marinheiros são forjados em mares tempestuosos e tal. Dá para levar isso para... Mas eu digo, esses recursos que a gente tem me surpreendem muitas vezes. Eu falo, puta, eu estou em casa mesmo. Passaram anos de uma viagem, à noite me vem uma cena, eu falei, meu Deus, como é que a gente conseguiu fazer isso? Porque eu estou na minha cama quentinho aqui em São Paulo, né? E no barco não tem a cama quentinha, né? Com certeza você deve agradecer muito, né? Sim. A forma como você enxerga a tua cama quentinha hoje é bem diferente do que antes, né? Eu vou te dizer, não tem uma noite, nenhuma noite, nem no dia mais distraído da minha vida, que eu não olho para minha cama na hora que eu vou dormir e dou um valor assim imensurável. Exato. Tá aí. Sabe? Agora, pegando o gancho da tempestade do Drake, que ia ser minha pergunta e você já respondeu, agora, como é que a gente traça um paralelo, você lá, no meio de uma tempestade, barco incontrolável, e você enfrentando uma crise aqui no Brasil? Qual que é o mais difícil? Bom, o Brasil hoje está complexo, né? Tá mais difícil que o Drake? O Drake tá tranquilo. Eu acho O Drake é moleza. eu acho O vento de 100 nós é moleza. Vamos dizer, com certeza as variáveis do Drake e do meu barco são menores que o do Brasil, porque o Brasil... planejadas, né? Estavam planejadas. O Brasil né? são 240 milhões de pessoas, ali eram 2, né? É uma complexidade muito maior, né? Eu diria que o imponderável nessa questão é muito maior na nossa vida, né? Mas o ensinamento é o mesmo. Exato. Né? Em relação de como você lidar com o imponderável, eu olho sempre essas situações como oportunidades, né? Então, se a gente olhar a situação do mundo, não nem do Brasil, porque a do Brasil está parecida com a do mundo, né? Sim. A gente nunca teve uma situação tão complexa para resolver. Imagina, com inteligência artificial, todo mundo conectado, né? A gente não, hoje em dia, o nível de incerteza, não tem um CEO do Brasil que fala, eu sei o que vai acontecer. Não tem. Há 30 anos atrás tinha. Só se ele for burro, né? Então, O inteligente não vai falar isso. e aí, só que esse é o ponto, né? Se existe essa situação e nós estamos aqui, essa é uma percepção bem minha. Eu tenho certeza que eu escolhi onde eu nasci, escolhi estar aqui nesse momento espiritualmente falando. Então, se eu tenho essa consciência, é porque essa situação que existe no mundo, ela é perfeita para o meu autodesenvolvimento. Perfeito. Então, eu não estou aqui fazendo um papel de o mundo é uma merda, a humanidade não presta. Não acho isso. Acho que nós estamos numa escola, precisamos aprender, vai ser difícil os próximos anos, porque essa escola tem gente que sabe um pouco mais, outros sabem um pouco menos. A gente tem essa tentação de julgar o tempo inteiro, porque a gente vê coisas absurdas acontecendo na nossa frente, mas isso não vai ajudar a resolver.
Então, eu tenho essa mentalidade do barco, sabe? Nós temos que resolver. Perfeito. Execução. Então, nós temos que encontrar uma solução. Então, você tem uma situação adversa agora, mas talvez a gente possa fazer alguma coisa que daqui a 5 anos não vai estar assim. Ok. Sabe? Essa ideia de que a gente tem que consertar o mundo a semana que vem, isso gera uma frustração enorme, porque isso é impossível acontecer. Então, o exemplo, para ser bem pragmático, educação. Então, o Brasil é um país que tem problemas graves de segurança, de fome, não sei o quê. Bom, educação. Um exemplo, outro dia o Roberto estava falando para mim uma coisa interessante. A gente estava em Santos, falando sobre migração. O primeiro navio japonês, com os primeiros imigrantes japoneses que chegaram em Santos foi em 1910, mais ou menos. O primeiro ato que eles fizeram foi fazer uma escola, quando eles chegaram no Brasil. E olha o Japão, o que é. O Japão é o lugar mais civilizado do mundo. Por quê? Porque educação para eles é algo precioso. Então, contínuo, né? É um ato contínuo. Né? Então, no nosso caso, a gente sabe que educação no Brasil, eu nem enxergo a educação na classe A como algo tão bom quanto é no Japão. Porque não é o caso de você ter recursos, é o caso de você ter uma mentalidade diferente. Cultural. Agora, falando em atravessar mares difíceis, que você é um especialista, né? Eu vejo que você tem um alto nível de espiritualidade, dá para perceber isso, a tua vibração aqui do lado. Fora teus 30 anos de estar com você no seu autoconhecimento em máxima performance, que isso te dá uma vantagem competitiva muito grande para você fazer todas as gestões de crise. Mas a pergunta é o seguinte, com essa tua nível de intuição e para você atravessar todo esse mar de incerteza, qual é o conselho que você dá para o nosso público? Eu gosto de contar sobre a minha experiência e talvez ela possa servir para alguém, mas eu não creio que seja propriamente um conselho, porque nós somos diferentes. Perfeito. Nós temos consciências diferentes, nós temos objetivos diferentes. Mas, pessoalmente, eu entendi que a origem de todo desequilíbrio é a falta de confiança em você. Então, se você pensar na estrutura das religiões, sempre te empurra a acreditar em alguma coisa fora que vai te ajudar a resolver. Quando você pensa num Estado centralizador, é o Estado que vai prover. Então, você parece que a gente vive numa cultura de mendigo, que a gente precisa sempre mendigar alguma coisa que as pessoas chamam de direito. Mas eu prefiro olhar para os nossos deveres. Porque o que eu aprendi no mar é que a gente não tem direito, só dever. Então, a vida ela é muito mais equilibrada quando você pensa nos teus deveres e não nos teus direitos. E quando você tem essa mentalidade de você entender que você tem uma coisa chamada autorresponsabilidade, escolhas, isso acaba te jogando para um lugar de você confiar em você. Porque você vai ter que se preparar, você vai ter que confiar na tua intuição, você vai confiar no seu colega, porque você escolheu, e se algo der errado, você vai resolver. Então, confiar em você, significa não delegar o seu poder. E todas as vezes que a gente delega o nosso poder, a gente é manipulado. Então, vamos falar assim, sem ofender ninguém, mas se você delega a tua espiritualidade para uma instituição, você vai ser manipulado pelo medo, possivelmente por crenças e dogmas. Se você delega o teu poder como cidadão, e no dia que você vota e vira as costas, e só depois de 4 anos você vai lembrar com quem que você escolheu e vai passar os 4 anos reclamando que todo mundo é corrupto, que não sei o quê. Bom, você delegou o teu poder. Então, a nossa sociedade precisa amadurecer nesse sentido de sair novamente, do vitimismo, da acusação,
é aprender a ter responsabilidade nas suas escolhas e confiar em si. Legal. Muito legal. Agora, você fala muito de confiança, né? Acho que a gente Sim. está tirando aqui, a gente está falando essa palavra bastante. E aí a gente também está falando de depender, de não errar, né? Cometer os erros e tal. Como é que é, cara, a gente construir... Eu acho que isso foi um dos maiores aprendizados que você teve aí nessa Confiar em mim. jornada. Não só em você, né? Mas você fala muito em confiar nos outros. Sim. Mas como é que a gente constrói essa relação de confiança com alguém, mesmo sabendo que esse alguém pode errar? Como é que eu confio tanto? Essa construção, ela nasce a partir da intuição. Porque, na verdade, a leitura mais precisa que a gente consegue fazer do nosso mundo interior é através da conexão que você tem, né, da tua intuição com a tua mente racional. A mente racional, por si só, ela não é confiável porque ela pode ter qualquer programa rodando. Então, você tem lá um trauma de infância, esse programa está rodando. Você tem um trauma na infância de ser rejeitado, está rodando esse programa. Então, não é algo que é confiável. Mas a mente, ela é uma ferramenta fabulosa, desde que ela seja usada da maneira correta. Então, eu diria que a gente pensa com o coração e traduz com a mente. Entendeu a diferença? Muito bem. Totalmente Muito bem. entendido. Então, quando você quer ver uma coisa que todo mundo já sentiu, você conhece uma pessoa, aquele primeiro impacto, você teve uma intuição. Vamos dizer que essa intuição foi negativa, você fala, puta, tem alguma coisa estranha aí. Mas aí veio a conversa, não sei o que, a mente da gente foi lá e contou uma história, porque, sei lá, você está ansioso, você está querendo que uma coisa aconteça e você passa por cima da tua intuição. Impressionante. E aí, É impressionante. todo mundo já passou por isso. Não, o tempo todo. Bom, então, e aí você fala assim, poxa, mas aonde está o racional de confiar na intuição? É exatamente isso, não é o racional. Porque quando se trata de sentir, é diferente de pensar. Né? A mente não sente, a mente pensa. O sentir é uma outra área do teu ser que sente. É você sentindo e você sente e percebe através da intuição. E a tua mente traduz o que você sentiu. Esse é o caminho. E ela te avisa, né? Ela te avisa, sempre. Te avisa. Então, a construção... bom, todos nós já batemos a cara no muro, no poste, porque quem que não falou? Devia ter ouvido minha intuição, não é? Então, aí, uma hora da tua vida, você fala assim, não, mas agora eu vou ouvir minha intuição. Então, você começa a construir as relações a partir da intuição, porque vamos dizer assim, eu não vou falar que eu escolhi uma pessoa errada, mas eu escolhi uma pessoa onde a experiência foi mais difícil. Né? Porque não pensei nisso. Ou aconteceu comigo, não vou dar nome aos bois, mas tinha um momento da minha vida que eu estava sentindo muita insegurança, não estava dando valor para mim, em alguns aspectos, e escolhi uma pessoa para ser o meu parceiro de uma viagem. Qual foi a experiência que eu atraí, que eu precisava viver? Foi de atrair uma pessoa que não dava valor em mim. Porque, inicialmente, eu escolhi essa pessoa porque eu não me valorizei. Você estava... Então, tá tudo certo, a pessoa não está errada. A vida, pelo contrário, a vida me trouxe a experiência necessária. Não existe bom e ruim. Isso é julgamento. Existe o que é necessário e o que não é necessário. Se você se livra do auto-julgamento, que muitas vezes vira uma auto-penitência, você vai perceber que na tua vida tudo o que aconteceu foi o que era necessário. Foi duro, foi doído, custou um divórcio, custou não sei o quê. Bom, mas você estava naquele grau de entendimento que precisava acontecer um evento para você acordar. Então, aquilo foi ruim? Foi bom? Não tem bom e ruim, foi necessário. Faz parte da construção. Exatamente. Faz parte da construção para terminar e você ter autoconhecimento ficar cada vez melhor. Sim, você só percebe que foi necessário muito depois. Sim, né? Mas o importante, sabe o que é? É que a gente, quando acontece uma coisa, sei lá,
uma crise de relacionamento, alguma coisa assim, a gente fica preso na historinha. E aí a historinha, né, um evento vira 1000 vezes uma repetição na tua mente. Você fica lá mastigando aquela coisa, não sei o quê. Se você sai da historinha, né, e se olha com isenção, você vai entender que você foi responsável por atrair aquela experiência. Sim. E que a outra pessoa... É tudo sobre você. Sim, é tudo sobre a gente. Não adianta a gente achar que o outro é culpado. Não. Então, essa foi uma coisa que eu agradeço ao mar, às viagens, foi me dar essa oportunidade de entender que eu sou responsável pelas minhas escolhas e que as minhas escolhas geram eventos e experiências. Há 3 anos atrás, comecei a dar aula de vela em Ilhabela, coisa que eu nunca fiz na vida. Estava no verão lá, falei, um dia me ligou lá, mandou uma mensagem, um rapaz super simpático, e marcou comigo para 1 mês depois. Passou 1 mês, ele apareceu lá. E aí, um cara super educado, super simpático, e um nerd de internet. O cara já estava ganhando muita grana com 28 anos, estava acima do peso. Aí comecei a dar aula para ele lá, uma teoria na praia, e saímos para velejar. Deu meia hora, ele começou a chorar no barco. Uau. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, tá tudo bem, eu estou emocionado. Aí eu falei, emocionado com o quê? Ele falou, Beto, eu vou te contar como é a minha geração. Eu marquei a aula 1 mês antes. Nesse 1 mês, eu fiquei olhando Ilhabela, né, eu não conhecia Ilhabela, então eu vi vídeo de gente velejando, imagem aérea, entrei no site, vi fotografia, semana de vela, e eu falei, eu vou desmarcar essa aula, para que eu vou, se eu já vi tudo? Mas eu fiquei curioso em te conhecer. E não desmarquei porque eu queria conhecer você, que eu achei que ia ser uma pessoa interessante. Só que agora que eu estou velejando aqui, eu não sabia que a natureza emociona. Eu falei, hã? Ele falou, não, eu vou te contar sobre a minha geração. Essa geração que nasceu na tela... Não tem ideia do que é isso. Ela não tem ideia porque ela substituiu a experiência pela tela. Sim. Então... só que aí vem essa história do burnout, que a gente vai tocar nesse assunto. Por que esses jovens estão com tantas dificuldades? Porque eles cortaram da vida a experiência. Total. Então, a dor, o desconforto, ficar no sol, o frio, o não, quebrar o barco, seja qualquer outra coisa, não precisa ser só o barco. Eles não vivem isso, porque o mundo digital é do jeito que eles querem. Exato. Então, eles estão substituindo a experiência. Só que a nossa geração, muitas pessoas também não se deram bem com a experiência. Tanto é que a gente tem muitos amigos que se drogaram, que beberam, não sei o quê, porque também não aguentaram a experiência. E a bebida, a gente sabe, o remédio para dormir, o calmante, sei lá, todas essas coisas, também a pessoa não está aceitando a experiência, né? Porque tem alguma frustração, alguma dor. Então, para mim, esse é um ponto importante. A experiência, ela é a coisa mais preciosa da nossa vida. Insubstituível. E, não, assim, agora, o ponto é você julgar a experiência. Você falar, no momento que essa experiência vem, você acusa o outro. Não, a experiência... É sobre você. É sobre você. Perfeito. Eu tô aqui emocionado aqui nessa conversa. Tem uma coisa acontecendo aqui muito forte. Eu não sei a conexão que a gente tá, mas ele tá seguindo o meu roteiro. Não! Eu falei, esse cara ali o roteiro, pessoal, eu preciso fazer um adendo aqui. Eu não tô fazendo pergunta Não, nenhuma, eu preciso fazer um adendo. Preciso fazer um adendo. Pessoal, a gente manda a produção, nós temos editor, nós temos todo um contexto que passa por validação minha, preciso contar isso, e passa pelo Rodrigo. Aí o Rodrigo perguntou, mas aí você mandou o texto para o Beto, quando eu cheguei aqui? Eu falei, eu mandei o texto. E aí, qual que é a regra? O entrevistado não lê a nossa pauta, não lê. E o Beto falou, olha, eu não li, porque eu gosto de ser espontâneo. Eu falei, tá bom, Beto, a gente vai seguir o roteiro. Pessoal, o roteiro
é ele. Está escrito. Eu não fiz uma pergunta aqui. Sintonia aqui, cara. Você tá, eu te juro, você tá seguindo o Você roteiro. não viu que eu não perguntei? Então, As eu minhas também perguntas? não. Você não viu? Eu pulei a página, eu falei, acabou. Tô na Ótimo, terceira ótimo. página aqui. Não, Mas posso agora é o falar. seguinte, Tá monstro tem isso uma aqui. que ele não sabe que tá no roteiro, que aí sim ele vai ter que ouvir essa pergunta. Vamos que é lá. a pergunta dos nossos amigos da Não, Audiaço. essa você não sabe porque você não leu. É a ação Não, aqui não. que a gente chama de pergunta construtiva. E quem constrói também pergunta. Ou navega, né? Ou navega. Vamos lá. Fala, Beto, tudo bom? Como você já enfrentou tempestade em que parecia impossível seguir em frente, o que precisamos construir como sociedade para atravessar os tempos difíceis que o Brasil vive hoje sem perder o rumo? Obrigado aí pela pergunta. Valeu! Tudo bom, Edu? Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta complexa, mas eu queria falar sobre algo que assola o nosso país, que acho que é um ponto nevrálgico da nossa sociedade, que é a corrupção. A gente convive com a corrupção já há décadas, né? E a corrupção, até a palavra começa com corrói, né? Ela corrói a sociedade, né? Então, eu pessoalmente não vejo assim que nós, inclusive fora do Brasil, estejamos passando por uma crise de meio ambiente, uma crise econômica. Para mim, a origem de tudo é a crise moral. Na verdade, quando nós deixamos a nossa moral de lado, todos nós nos corrompemos, né? A gente não pode esquecer que as pessoas que se corromperam foram as pessoas que nós elegemos. Então, essa é uma reflexão importante, porque eu entendo que tudo o que acontece no mundo externo é o reflexo do nosso mundo interno. Então, a corrupção ela começa dentro de cada um de nós quando a gente abandona algumas questões que são fundamentais. Então, eu entendo que quando a gente vem para esse planeta, a gente assume o compromisso de sermos felizes. Ser feliz não é uma possibilidade, é um compromisso. Se você abandonou essa possibilidade, né, e se você entendeu que é uma possibilidade e se abandonou uma vida feliz, você se corrompeu. Porque felicidade é você ouvir o teu coração e viver dentro de um propósito. Normalmente, quando você vive dentro de um propósito, você vai viver fazendo aquilo que você ama. E o que você ama é o que melhor você sabe fazer, porque tem a ver com as suas habilidades. Então, todos nós temos habilidades complementares e diferentes. Se todo mundo vivesse dentro do seu propósito, fazendo o que ama, todos seríamos felizes, com certeza não nos corromperíamos, e a gente teria um mundo muito mais equilibrado. E quando você vê hoje, até no mundo corporativo, um número gigante de líderes que estão desestimulados, que estão desacreditados, com certeza essas pessoas não estão fazendo o que elas sabem fazer de melhor. E isso também é uma corrupção. Então, a nossa questão é uma questão moral. E isso passa por uma reeducação, né? E se a gente tiver consciência de que isso é um fato, a gente precisa fazer alguma coisa rapidamente com os nossos filhos, com os nossos jovens, estimulando essa nova geração a fazer aquilo que eles melhor sabem fazer, porque a gente não pode repetir uma geração de pessoas infelizes e frustradas, porque a gente não vai conseguir construir uma sociedade mais justa. Ô Beto, bom, cara, já fez Antártica até o Ártico, um monte de expedição aqui que são realmente invejáveis. E aí, me conta pra frente, o que você está sonhando em fazer? Então, o ano passado, eu estava contando para vocês, eu tenho 8 livros publicados, março sai o 9º, que é sobre a viagem do Ártico. Então,
para enumerar as viagens, né? Foi Miami-Ilhabela, a da Rota Austral, que foi por baixo da América do Sul, a da Antártica, Miami-Nova York, Nova York-Grelândia, atravessamos o Pacífico, o Atlântico e o Oceano Ártico. Tem uma viagem futura pensada, que eu posso falar, não tenho, nunca tive essa coisa de falar, não pode falar, não. O Igor e eu, a gente pensa em fazer a Rota dos Vikings, da Noruega para a América do Norte, passando por todos os sítios arqueológicos, mostrando toda a trajetória dos europeus indo para a América, os primeiros europeus, né? Não foi Cristóvão Colombo, nem os portugueses. E fazer um filme sobre expedições, história. É uma viagem dura para um barco aberto, porque é uma região fria, né? Mas isso aí está na gaveta, por enquanto. Por quê? Espetacular. Porque o ano passado eu lancei pela Terra Virgem um livro chamado Nas Terras do Vento. E esse foi o meu primeiro livro educativo. Então é um livro que conta a história de um garoto velejador que chama Espaguete, que era meu apelido na escola. E eu vi tua foto, magrinho. E o cachorro dele, que é o Picolé, que é o meu cachorro. Então esses dois personagens, eles fazem uma viagem, eles reproduzem a Rota Austral, que eu fui para a Patagônia, né? Só que o propósito da viagem desses dois amigos, né, é averiguar a contaminação dos oceanos com o plástico. Então eu escrevi um texto, na época eram 100 páginas de Word, a Terra Virgem fez um projeto de fazer um livro em quadrinhos, encontramos um ilustrador excepcional, o Olavo Costa, que fez um desenho lindo, tem um traço maravilhoso. E esse livro, quando eu escrevi, o texto foi em 2019, eu imaginava que esse livro ele deveria ter biologia, história, geografia, mas o texto ia ficar muito grande. E aí eu imaginei que seria interessante tudo que não é história, que são esses links, serem acessados por QR Code, onde você teria esse conteúdo no digital. Então nós criamos uma plataforma chamada Somos um Oceano, e aí chamamos o Silvio Rocha, que tem uma produtora de cinema que fez o filme da gente, Rota Polar. Então o Silvio trouxe uma solução tecnológica para a parte digital do livro. Aí a Ânima Educação, que é o terceiro maior grupo educacional, entrou no projeto. Então o ano passado, nós passamos o ano todo com 20 educadores da Ânima, pensando lugares nesse texto que tivesse a oportunidade de puxar um gancho de geografia, de meio ambiente, não sei o quê. Então, eles fizeram essa curadoria. Os próprios alunos da Ânima, universitários, fizeram o conteúdo digital. Então, quando você está lendo o livro lá, a aluna pega o telefone, aponta para um QR Code, vai ter um podcast, vai ter um filminho, 3 minutos, que bárbaro essa interação. Vai ter um mapa mental, vai ter um quiz. Então, o jovem precisa do telefone para ler o livro, vamos dizer assim. Não dá para ler o livro sozinho. Então a gente entende o seguinte, que essa geração, primeiro que eles gostam de aprender tudo junto, né? E o livro traz essa possibilidade. A outra é que a gente entende também que, hoje em dia, a turma gosta de aprender com tecnologia e com entretenimento. Sim. E o livro traz isso. Perfeito. E o conteúdo do livro e da plataforma estão 100% alinhados com a pauta do ensino médio e o fundamental. Então, eu não sou educador, se não fosse a Ânima, não teria como fazer isso. Então, agora o objetivo é colocar esse projeto em prefeituras, para falar sobre o plástico, educar, né, e nas escolas particulares. Então, essa é uma viagem, vamos dizer assim. Não é sobre expedição, é sobre educação. Seria o destino do projeto. Essa é uma maneira, é um propósito hoje da minha vida. Parabéns. E também é um jeito de devolver o que eu recebi. Eu eu sinto que estar vivo aqui é quase um milagre, né? Outro dia eu fiz uma conta com meu primo. A gente estava almoçando, ele falou assim: primo, qual que é a chance de uma viagem dessa dar certo? Eu falei, mais ou menos 5%, né? Ele falou 5%, ele pegou a calculadora e falou assim, bom, 8 viagens, não sei o quê, ele chegou num número. Você desafiou. 8 viagens darem certo é 0,0025. Perfeito.
Então, eu não sou uma holografia, eu estou aqui de verdade, entendeu? Eu vivi. E é um jeito de devolver, né? Você começa a pensar o seguinte, me passa pela cabeça. Bom, você só fez tudo isso e só te preservaram porque você tinha alguma coisa além. Para entregar. Então, parece que agora eu começo a enxergar o porquê que tudo isso aconteceu. Sabe? Então, eu já acontece de fazer palestras em escolas, assim, a molecada adora. Então, você ensinar com exemplo, com lúdico, com tecnologia, com uma história verdadeira, com um personagem que não é uma invenção, um desenho, não. Tem aqui, ó, espaguete sou eu, e o picolé por acaso aqui. o picolé tá aqui. Top. Sabe? É muito legal. A gente doou muitos desses livros para o Céu de Jaguaré, para o Céu de Butantã, muito escolas públicas mais simples, assim, e é transformador. Fica aí, manda um recado para os prefeitos, manda um recado aí. É isso mesmo, olha só, o plástico é uma questão mais grave do que a emissão de CO2, porque se você desligar todas as máquinas por um dia, né, a gente tem uma revitalização. O plástico, ele fica 100 anos, vai se decompondo, microplástico, os peixes comem, a gente come, a vida marinha corre risco. Os rios estão contaminados, então nós estamos na década dos oceanos. Esse ano foi aprovado em Brasília que as escolas terão a obrigação de ter uma matéria falando sobre o meio ambiente. Então o projeto chegou na hora certa, né? Perfeito. É muito legal e deixando claro que isso aqui não é papo woke, não. O que ele está falando de verdade a gente está ingerindo e a gente devolve e come. Eu vejo o oceano. No meio do Atlântico tem plástico. A gente, quando cruzou o Pacífico, né, em 2007, 2008, a gente passou ao largo de uma das ilhas de plástico que tem no Pacífico. Isso, o que é isso? São ilhas do tamanho de São Paulo, que estão flutuantes por causa de correntes que convergem para um ponto e ficam lá. Assim, né? Sim. E vai juntando plástico, e você passa no meio daquilo lá e enrosca plástico. Quando eu voltei da África também, chegando da Bacia de Campos, que são 40 quilômetros, até a costa do Rio de Janeiro, é um absurdo o que você vê de plástico. Tem que acordar. Para nós é chocante, porque quando você está velejando, mar aberto, meses, semanas, vamos dizer assim, desconectado do mundo, a primeira coisa que você encontra é o lixo, antes de encontrar o ser humano, você já tem a resposta do que está acontecendo. Você encontra o pior do ser humano no meio da natureza. Você fala, não é possível que isso que vai alcançar a gente, né? Não adianta ir longe, não tem mais um lugar longe. Não tem mais para onde ir que você fala assim, agora eu vou num lugar que não tem nada, vai ser limpo. Não existe praticamente isso. Então, para mostrar o alcance dos nossos malfeitos, né? E eu não acredito em nada a não ser educação. Sim. Não existe outro caminho. Isso é tão óbvio. E por que a nossa sociedade ela resiste, né, a nos tornarmos um país onde a educação é a meta número 1. E a gente pega aí o exemplo da Coreia do Sul, né, a China. Sim. Que eram esses países há 30, 40 50 anos. Países agrícolas. A Coreia do Sul teve uma revolução. Uma revolução, E no Rio também, o Rio da Coreia, era poluído aquele rio. A história é Singapura. Singapura é uma invenção de um cara. Né? E virou uma cidade tecnológica. Né? Então, a gente tem, como eu sempre falei, a gente conversou aqui hoje praticamente, focar na solução. Basicamente é isso. Tirar esse emocional aí de desequilíbrios, né? Não que as nossas emoções não sejam importantes, mas o desequilíbrio, né? Da disputa, da raiva, da acusação, do xingamento, sabe?
dessa distração, de ficar discutindo se... Isso não vai resolver. Se é aquele pronome indefinido, né? Como é que é essa coisa de não é ele, não é ela. Meu, vamos falar de coisas que vão resolver a fome, a civilidade, coisas interessantes, criar uma justiça social a partir da educação, da produtividade, né? Então, coisa simples, né? Ninguém está falando aqui nada, nem estou falando nada... Então você entende que os 5% que você... Os 95% que você queimou e os 5% que você está de lucro, então a tua missão está bem clara para mim hoje. Tua missão com 67 anos é... 68 amanhã. Jura? Uau. Caraca! 68. Boa. Você é virgem também, que nem eu. Mais um pouco a gente cantava parabéns. Cantava junto. Você é virgem também. Virginiano. Virginiano, boa. Tamo junto. Você também? Também. Tô com dois virgens aqui na mesa. Mas ele é o virginiano. Eu não sou o virginiano de característica. A dele floresce, o virginiano. Entendeu? Vai ter ascendente. O meu ascendente? Eu Deve sei ser lá, Ares. eu nem sei que é meu ascendente. É que eu sou ariano, eu conheço. Olha, Deve ser Ele é Ares. todo espiritualizado. Precisa tomar umas aulas, ele velejar com ele um pouquinho. Então, tua missão está clara. A tua missão agora é devolver... Não, ainda tem. Eu falei uma coisa, que é o livro, né? A gente vai lançar o livro do Rota Polar em março, é o 9º livro, e depois a gente aprovou Lei Rouanet para fazer um documentário das 8 viagens. Né? É uma série, 13 capítulos, contando, mas o fio condutor dessa história vai ser uma conexão com o meu pai. Ok. Porque eu sou filho de um velejador italiano, e meu pai velejava na Itália. Quando eu era criança, ele me contava as histórias. Nunca cheguei a velejar com ele, mas meu pai foi embora bem cedo e ficou, vamos dizer, um buraco na minha vida naquela época. Então, o meu impulso inicial de ir para o mar, velejar, foi uma maneira de eu me aproximar do meu pai, né? Foi uma busca. Legal. Então, eu entendi durante muito tempo que eu estava indo atrás da imagem do meu pai, nas viagens. Entendi. E eu queria ser como meu pai. E, no final, muita gente me pergunta, né? Você encontrou o seu pai? E é muito louco, né? Porque às vezes você vai longe para perceber que as coisas estão perto de você. Né? E nunca teve longe, né? Sempre teve junto. Então foi isso que eu descobri. Eu não precisava ter ido tão longe, né? Rodado o mundo inteiro. O teu pai estava na tua caixinha. Né? Mas eu precisei ir longe para entender, para perceber o que está perto. Né? Que bárbaro. Acho que você foi longe para encontrar você. Exatamente, é porque ele está perto. Isso foi me encontrar, né? Muito bacana, muito bacana. E isso foi, então, eu acho que esse é um fio condutor para um documentário desse, porque quem leu, eu tenho um dos livros é um livro de história, chama Mar é Minha Terra, né? Que é um livro muito legal, eu recomendo. Mar é Minha Terra é um livro, está acabando, inclusive, a edição. E ele é quem acha que vai ouvir uma história de velejador para velejador, não, é uma história humana. Porque eu conto as 6 primeiras viagens, mas eu falo do ponto de vista humano. Foram os encontros que a gente teve, os personagens, as situações, aquele pescador... As conexões mesmo. Humanas. As conexões humanas. Então é um livro... Eu sei que eu lembro que você era barman, mas qual a tua formação? Administração. Você é ADM. Eu fiz o genérico. Boa. E nem acabei, faltava um ano e pouquinho eu fui embora. Boa. Bem-vindo ao Ainda time. bem. Tamo junto. Vamos lá. Pô, legal. E Beto, pensando aqui muito, você está falando na sua missão, né? Pensando em legado, né? Como que você quer ser lembrado? Você quer ser o aventureiro, o escritor, o palestrante? O espaguete. O educador ou o espaguete? Eu quero ser lembrado pelo espaguete. E quem é o espaguete, né? O espaguete é um garoto de Santos, tímido, sonhador, que queria ser astronauta, porque, na verdade, o meu impulso, quando era criança, de fazer os foguetes de cartolina e entrar, e eu me lembro isso claramente, era uma maneira de eu ir embora do planeta. Eu não gostei, minha infância, assim, embora tenha sido até feliz em Santos, eu tinha uma certa estranheza em relação a esse lugar aqui.
E eu demorei um tempo para entender que eu não vim aqui para querer voltar. Eu vim aqui para trazer alguma coisa, né? Um pouco de luz, de algum lugar que eu vim. Então eu gostaria de ser lembrado como um astronauta mesmo, que por um tempo viveu aqui e ajudou a acender uma luzinha. Basicamente isso, não tenho a ambição de ser além do que... Porque isso para mim já é uma coisa muito grande. Acender uma luzinha, ou ajudar a acender uma luzinha nesse planeta, eu acho que, eu tenho certeza, que é algo que fica registrado na nossa alma, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, Robert Rapé, que foi um grande professor, um filósofo holandês, e ele me falou exatamente isso, né? E ele foi uma pessoa que dedicou a vida dele à educação espiritual, e ele falou um dia assim, estava à noite conversando lá num sítio que ele tinha, ele falou: Betão, imagina se a gente, uma vez, quando a gente foi embora daqui, a gente olhar, passar voando assim pelo planeta Terra e falar assim, aquela luzinha ali acesa eu ajudei a acender. Sabe? E acho que é isso mesmo, né? Porque o que a gente vai levar daqui é a lembrança dessa aventura, né? Perfeito. E se essa aventura deixou algo que pôde ajudar outras pessoas a enxergar essa grande aventura que é a existência, né? A missão foi totalmente cumprida. Né? Puta, que legal. Caramba, hein? Tá, Ele já respondeu de novo a minha pergunta também, cara. tá respondendo também. Acabou já, acabou. Porque aqui, ó, se você tivesse com os 30 anos, hoje, que você ainda estava entre a primeira e a segunda fase, nesse Brasil maluco e instável, faria tudo igual ou faria alguma coisa diferente? Eu faria uma coisa diferente. Boa. Eu ia estudar guitarra. Sempre quis tocar guitarra. Que legal. Eu sou um músico, eu sou um frustrado que não foi músico. Assim. Mas nunca tocou nada? Nunca. Eu adoro música, conheço música, conheço muito músico. A minha vida sempre teve música, né? Sim. Porque a gente fez um bar de jazz, eu fazia som para festa quando era moleque. O Aeroanta eram os primeiros shows das bandas dos anos 80, né? Sim. No Aeroanta. O primeiro lugar de música eletrônica foi o Base. A gente montou uma loja de vinil importado na época do Singapura, que era a Malásia. Era uma loja que só tinha importado, não tinha importado no Brasil. Eu sou uma pessoa muito musical, eu ouço música o dia inteiro na minha casa. Música é matemática, né? E é uma frequência. É muito comum você chegar na minha casa, e mesmo eu não estando lá, tem uma música tocando, porque eu entendo que a música equilibra assim o ambiente, né, energeticamente, né? Então às vezes eu saio, eu deixo o picolé lá com uma música bem calma, assim, sabe? Pego uma coisa de meditação e deixa lá para o picolé ficar lá ouvindo aquilo lá, baixinho. Quando você estava velejando, rolava música? Rolava, né? Rola música no barco assim, se você está de dia, numa situação de vento fraco. Tranquilo, tá. Agora, muitas vezes você tem que ouvir o barco. Sim. Né? E então, o vento, né? Não o barco, porque o barco, se quebra alguma coisa, você escuta. Exato. Então você não pode estar de fone de ouvido, porque senão você não vai escutar o barco. Você tem que ouvir o teu barco. Sentir tudo. Né? O barco para nós é um ser, né? Ele passa a ser uma entidade, né? Então o barco, a gente cuida do barco. Porque se ele está levando a gente, né? Sim. Sim. Então se você não cuidar daquela entidade que está levando você, como é que vai acontecer? Se ele quebrar, você vai afundar, né? No meio do nada, né? Pô, ô Beto, obrigado, a gente está chegando aqui no fim. Pô, foi Acho que maratona, hein? Foi uma maratona e, para variar com saldo positivo, a gente está tendo a sorte de trazer gente aqui muito bacana, cada um com uma história, com uma experiência, e a tua foi uma experiência inédita aqui. Acho Obrigado. que os aprendizados que a gente tem são... Foi valioso ou não foi, amor?
De novo, nada menos do que eu esperava do Beto. Saldo? Qual foi o saldo? Não, o saldo é totalmente positivo, Né? aprendizado contínuo, só que ele está devendo o livro pra gente com o QR Code, né? Com Fica certeza. a dívida aqui, né? Chegou Em o breve, livro, em breve. a gente vai, eu quero, obviamente, contar para todo mundo. Vai ser um prazer. É isso, hoje a gente aprendeu que o maior oceano não está nos continentes, mas dentro de cada um de nós, né? E atravessar tempos difíceis exige coragem, mas também calma, né? Calma. Tira a marcha. Acho que a gente está entregando aqui para todo mundo mais um programa muito bacana, cheio de lição. Eu, pelo menos, estou saindo aqui, vou ficar matutando, minha cabeça vai ficar fervendo. Quem sabe um dia eu não consiga participar dessas expedições com os meus filhos, gostaria muito, tá? E Beto, obrigado por compartilhar. Obrigado, Rodrigo, foi um prazer. Foi aqui, cara, mais do que as expedições, você compartilhou verdade, eu vi você se emocionando muitas vezes. Fiz uma brincadeira falando que essa poltrona aqui ela traz isso, porque é impressionante como as pessoas sentam aqui com a gente e se abrem e trazem as verdades. Isso é bom. A verdade é uma coisa fantástica. Espontaneidade, né? Não, parabéns, obrigado mesmo, tá? Obrigado a vocês. Agradeço também aqui toda a turma, o Diaço, Direções, RSF, DIMEG, que são os nossos parceiros, nossos patrocinadores. Muito bom. Que ajudam a gente a trazer todas essas histórias bonitas aqui, tá? Mo, tem aí o último... Olha, o problema é que quando a gente já tem a noção do cara que a gente traz, a gente já tem a previsibilidade que não vai ficar surpreso com o cara. Então esse é o nível das pessoas que a gente busca. Mas eu fiquei surpreso mesmo, realmente, porque teve alguns toques que você passou aqui, eu li, não li todas as suas obras, eu li algumas, sempre acompanhei você, e realmente, ouvindo de você esse teu depoimento natural, com esse teu lado espiritual, ele me tocou bastante, e espero que vocês também tenham levado isso com vocês, porque eu fiquei bem legal aqui, fiquei bem em paz, você passou uma sinergia bem legal. Esse papo aqui não vai ficar só aqui não, eu espero que a gente se encontre aí. Nossa, grande prazer, quem sabe no barco, né? Pô, vai não ser melhor fala duas ainda. vezes. Na Ilha Bela, BL3, está na BL ali o barco. Tá na A BL. gente ama mar. Vamos para a ilha. É isso, gente. Bom, espero que todos vocês tenham gostado da mesma forma que eu e meu amigo Moses gostamos. Quem está aqui no bastidor também tenho certeza que gostou muito e até o próximo Conversa Cara.